tentando entender o que você está falando. Porque, na verdade, a luta às vezes é um detalhe, né? Uma estratégia errada, Sim. uma defesa que você deveria ter evitado, não fez. Naquele momento. Naquele momento, né? É Isso. aquela desatenção, uma bobeada que a gente vê muito. Eu acompanho e gosto muito do UFC e tal. E o que você está falando é exatamente isso. Quer dizer, você não pode deixar de ter essa desatenção. Sim. Sim, você não pode ter... Você tem que estar ligado 100% ali. Aí a gente vai entrar na história do 100% que a gente conversa muito com os atletas. Assim, o que é o 100% da pessoa? Então, vou dar um exemplo. O que é o seu 100% hoje fazendo a apresentação aqui? Às vezes você está com o braço doendo, mas você tem que dar o seu 100% com o braço doendo. Ou seja, Sim. se você olhar, você não está 100%. Não, eu tô todo costurado, que eu me costurei ontem, que eu fui tirar uns Isso. lipomas, eu tô todo Você não está lanhado. 100%, mas você está dando o seu 100%. Do que você tem, você está se entregando e se doando ao máximo que você pode. Tipo assim, eu vou fazer a apresentação da melhor forma possível do que eu tenho aqui. E esse é o momento da luta. Agora, o dar o 100% você tem que dar durante o camp. Ficar dando 100%, 100%, 100%. Enfim, Entendi. Mais ou menos isso aí. Que é o que você está falando. Se ele não fez o antes, Chega ele na hora, já vai chegar, perdendo. ele já vai perdendo. Aí tem uma série de coisas da mentalidade, enfim, que a gente vai entrando depois. Mas aí, voltando para Cerrado, a Cerrado foi sendo criada em torno do Vicente. Então, no sentido, o que é que ele precisa? Aí eu fazia aquela análise, precisa disso aqui, a gente acrescentava. Mas era como? Era uma academia? Era uma academia que tinha 3 atletas profissionais e 20 e poucos, 25 alunos regulares. Já era uma academia. Era uma academia pequenininha. Pequenininha, mas era uma academia. E que eram todos amigos. Na verdade, eram amigos que queriam treinar comigo, que eu conhecia, não sei o quê. E a estrutura? A estrutura é um tatame de, sei lá, 40 metros quadrados. Nem isso, 50 metros quadrados. Era um tatame só? Era um tatame, mais nada. Caramba. E nisso, ali a gente falou, cara, o que é que a gente vai precisar melhorar? E eu com aquele sonho de, quando tinha 16 anos, de construir uma coisa que entregar para as pessoas o que eu estava aprendendo. E a história do Vicente foi mais ou menos isso. Ele virou para mim com 16 anos, 16 para 17, eu quero entrar no UFC. Aí eu falei para ele, cara, eu não sei como, mas você vai entrar. Eu não sei o que a gente vai precisar. Se você precisar morar nos Estados Unidos, que ele é americano, se você precisar morar nos Estados Unidos, você vai morar nos Estados Unidos. Eu vou entregar o máximo de ferramenta para você, porque era o meu propósito. Entregar o máximo de ferramenta para a pessoa ser a melhor versão dela onde for. Se é o UFC, então é o UFC que a gente trabalha. Se é, sei lá, trabalhar com marketing, eu entrego todas as ferramentas para fortalecer a mente do cara e o cara pode ser o que ele quiser. Essa é o meu propósito com relação à arte marcial. E em relação ao Vicente foi nesse caminho. Aí conversava com a mãe dele, conversava com o pai dele. O pai dele, ele tem que fazer a universidade. Aí eu ficava, putz, mas a universidade agora vai tirar um pouquinho o caminho dele. O Vicente é um cara extremamente focado. Tipo, se eu quero isso, eu não saio dessa linha de jeito, de maneira alguma. Aí eu falava, Vicente, vou arrumar uma bolsa pra você. Aí fui lá no CEUB, consegui uma bolsa. E na época outros conseguiram também, enfim. Aí ele entrou na faculdade só pra, tipo assim, não, eu vou cumprir tabela. Mas eu quero ser lutador do UFC e tal. E nisso, o Cerrado foi crescendo, mas assim, continuava pequenininho, a gente só lutava uma lutinha ou outra aqui, perdia pra caramba, era muito mais derrota do que vitória. Ótimo que foi dessa forma. Foi ali que a gente aprendeu tudo e que a gente continua aprendendo muito mais na derrota. E em 2014, o Vicente ia lutar na Bahia. E ele falou assim, Daniel... E sempre já é MMA. Já lutava MMA, E o cartel dele, horrível. Horrível assim, não muito bom. Não vou colocar horrível, não. Ele tinha 7 vitórias e 4 derrotas. Então, assim, não era um cartel... Não é horrível, desculpa. Não era um cartel que entraria no UFC. Entendi. E só que aconteciam situações durante o processo em que aquela história, os pontos conectam em algum momento. E a gente só foi entender depois. Eu vou contar depois isso aqui rapidinho. E o Vicente falou, cara, eu quero ir lá nos Estados Unidos treinar. Porque eu realmente estou chegando num ponto que eu não estou evoluindo, estou ficando desmotivado e tal. Aí a gente viu com o Guto Inocente ele estava na Black Zillions, Vicente, vai para Black Zillions. Eu falei, cara, lembra que eu te falei lá no começo? Flórida, né? Flórida. Desde o começo eu falei pra você, se aqui não for o suficiente, eu te ajudo a ir embora. Tipo, pra você ir. E eu prometo que eu vou aprender o suficiente pra ter o suficiente aqui pra você decidir retornar. Em momento algum eu quero que você se sinta preso, porque o seu objetivo é chegar no UFC. Então, assim, não adianta eu fazer como, não vou nem dizer mas a grande maioria faz, você vai me abandonar? Entendi. Eu gastei minha vida em torno de você, não sei o quê. Falei, não, cara, eu tenho que te entregar o que você... Se eu cheguei aqui, eu não vou travar sua vida, que não é meu propósito. Meu propósito é que você seja
a sua melhor versão. Enfim, foi pra Black Zillions, saiu na porrada, ela apanhou, bateu, apanhou e tal. Passou 3 meses lá, voltou. E, coincidentemente, o UFC montou um evento Black Zillions contra a ATT, American Top Team. E os caras precisavam de 60 atletas na categoria 77 para fazer um teste de 8 que iriam da Black Zillions, ou 8 que iriam. E os caras simplesmente... Isso foi interno do UFC? Não foi televisionado ou foi? Não, aí depois foi televisionado. Era o reality do UFC. Foi um reality. Ah, Top Team contra Black Zillions. Foi o TUF lá. Foi o TUF deles. American Top Team contra Black Zillions. As lutas aconteciam na academia de um, depois aconteciam na academia de outro. E o Vicente... Os meninos falaram, cara, tem um Vicente, que ele passou 3 meses aqui, o moleque é duro, mas para completar os 60, eles estavam assim, tipo, vamos completar esse daqui, vai botando os caras que já passaram aqui também. Você acha que o inglês dele também não ajudou, não? Um atleta a falar inglês fluentemente, assim, pro UFC, ou não tem nada a ver? Então, eu tô falando mó besteira. Então, eu vou chegar nisso. O que aconteceu? Eles mandaram o currículo desses 60 e eles ligaram pro Vicente aqui. O UFC ligou. Aí eu vou contextualizar porque os pontos se conectam. Eu brincava com o Vicente lá atrás, eu falava, bicho, um dia quando tu estiver lá, eles vão falar assim, mas o Vicente tem um olho claro, é um cara boa pinta, fala 3 línguas, é por isso que ele tá conquistando aí. Isso não vai acontecer de jeito nenhum, porque, meu irmão, eu sei o que é que eu passei, não sei o que. Eu falei, vai, porque... E ainda mais quando... Ah, não, ele virou modelinho, é porque... Playboyzinho.